E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora concluir a novel de Counter Attack Revenge Love com a parte 4. No entanto, antes de entrarmos na reta final dessa história, me deem licença para fazer uma pausa e, enfim, compartilhar com vocês uma revelação que muitos aguardaram e que eu propositalmente guardei até o último vídeo. Sim, confesso, deixei esse momento para o fim para torná-lo ainda mais emocionante, mas para isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Na verdade, Gu Shenyu nunca chegou a dormir com Yang Su. Aquilo que parecia uma traição foi, na verdade, mais uma armadilha arquitetada por Yang Su, motivado pelos ciúmes profundos que sentia da amizade entre Gu Shenyu e Shi Sheng. Yang Su, movido por inveja e ressentimento, quis separar os dois e conseguiu plantar a dúvida e o conflito entre eles. Shi Sheng, por sua vez, queria contar toda a verdade a Yu Sui, sentia que devia isso a ele, que ainda havia tempo de consertar as coisas. Mas no meio dessa tentativa, depare-se com algo que o destrói por dentro, as anotações de Yu Sui. Ali, detalhado em papel, estavam os planos que Yu Sui havia traçado desde o início para se aproximar dele, e mais importante, o verdadeiro motivo dessa aproximação. Shi Sheng descobre que Yu Ye era ex de Yu Sui e que tudo não passava de um jogo de vingança. Yu Sui havia tentado seduzi-lo propositalmente, com a intenção de usá-lo como uma ponte para subir socialmente e se vingar de Yu Ye. O impacto da revelação é devastador. Shi Sheng se quebra. Diante daquelas palavras frias e calculadas, ele sente como se tudo tivesse sido uma mentira. Toda a intimidade, todos os momentos compartilhados, cada sorriso e cada toque. Teria sido tudo manipulação? A raiva toma conta. Por um instante, ele deseja ferir Yu Sui, machucá-lo como foi machucado, mas no fundo, bem no fundo, ainda resta uma fagulha de esperança e agarrada a ela, Shi Sheng se permite uma última tentativa e eu vou deixar rolar pra vocês, gente, o corte que eu fiz da minha narração dessa cena na série de Counter Attack que é idêntico à novel, beleza? Pra quem quiser pular, esse vídeo tem minutagem, sinta-se à vontade. Demorou? Diante de si, a mesa de estudos de Yu Sui carrega rastros do passado que ele ainda se recusava a ver com clareza e agora não podia mais ignorar. Ele encontra a foto de Yu Sui com Yu Ye, anotações, planos, o diário, tudo ali gritava uma verdade silenciosa, enterrada por tanto tempo. O impacto o paralisa. Yu Sui aparece, não precisa olhar. Shi Sheng pede para ele explicar e Yu Sui apenas diz num fio de voz: o que tem para falar? Você já viu tudo. A dor flutua no ar entre eles, quase palpável, densa, prestes a sufocar qualquer possibilidade de reconciliação. Shi Sheng está sentado, o rosto sombrio, e Yu Sui, em pé, evita encará-lo. Você viu minha verdadeira intenção me aproximar de você, Yu Sui admite, como quem joga a última pedra no próprio telhado de vidro. Shi Sheng respira fundo, o peso do que descobriu ainda o esmaga, mas ele tenta, de algum modo, se agarrar a uma réstia de esperança. Yu Sui, eu não me importo com qual foi sua intenção original. Estamos juntos há tanto tempo, você deve ter tido pelo menos um pouco de sentimento real por mim. Se você admitir isso, eu vou deixar o passado para trás. Por um instante, o silêncio congela tudo. Yu Sui engole em seco, e então, como quem joga a si mesmo num abismo, mente. Não. Shi Sheng mal acredita no que ouve. O cigarro que fuma escorrega de seus dedos, caindo no chão e apagando como uma metáfora para tudo o que os dois construíram. Yu Sui continua, a voz agora firme, como se recitasse um script cruel escrito pela raiva, pelo orgulho e pela dor de se sentir traído. Eu namorei você só para me vingar de você e da Yu Ye. Agora eu quero enriquecer às suas custas. Quando eu tiver dinheiro bastante para cumprir as exigências dela, eu vou voltar com ela. Eu sou hétero no fim das contas. Como eu ficaria com você para sempre? Dessa vez, ele olha diretamente para Shi Sheng, pela primeira vez em toda a conversa. Shi Sheng demora a retribuir o olhar, mas quando faz, o que se vê é um homem partido. Um sorriso morto se forma em seu rosto. Você venceu, me derrotou, me fez sentir como se eu quisesse estar morto. E então, quase num sussurro, ele admite o que parecia impossível. Você é muito bom, eu aceito minha derrota. Eu mereço, eu causei isso. Yu Sui não contém o amargor que transborda. Querer estar morto, você alguma vez me amou? Pergunte a si mesmo se essas palavras são apropriadas para você dizer para mim. Shi Sheng, devastado por dentro e com os olhos ainda brilhando de mágoa, respira fundo. O tom muda, mais frio, mais calculado. Quer saber? Eu nunca te amei mesmo. Eu deixei você flertar com outro cara. Eu só te expulsei de casa em vez de acabar com você. Nem tirei satisfação. Isso não é amor, né? Yu Sui chora. Em silêncio, Shi Sheng desvia o rosto e continua, a voz tremendo. Você acha que eu não te amo e amo a ele. Você acha que eu sou bom demais com você e que isso não basta para provar o quanto eu te amo. Certo, de agora em diante eu vou mudar. Eu vou ser bom para ele. Que a gente nunca mais se encontre. Que a gente nunca mais se fale. Certo, responde Yu Sui. Ele se vira para sair, não olha para trás e, sem encará-lo, arremessa a última pedra. Tudo bem. Depois de cruzar a porta, envia para Shi Sheng o vídeo que prova que Yang Su nunca dormiu com Gu Shenyu. Então Yu Sui diz: é a prova que você queria. Seu caminho está livre para voltar e estar com ele. Parabéns. A resposta de Shi Sheng vem carregada de veneno contido, com a voz embargada. Estou tão feliz que nem sei o que dizer. Obrigado por ser tão bom para mim. Por preparar o terreno para mim e para o Yang Su. Yu Sui, é o fim para nós. Ele aperta os punhos com força, cada músculo tremendo e sai, porque se ficasse mais um segundo ali,
talvez derramasse bastante sangue de Yusui. Yusui desmorona, desaba em lágrimas no quarto vazio, sozinho, impotente, esgotado. Você não sabe se eu te amo ou não, grita ao nada, com a dor explodindo no peito, achando que Xixeng o traiu, por isso terminou com ele. Enquanto isso, Xixeng tenta fugir da própria angústia no carro. Nem o cigarro consegue aliviar a tormenta, decide resolver o último capítulo inacabado de sua história, Yangzu. Yangzu, iludido, acredita que Xixeng veio reatar, mas se engana. Xixeng, com os olhos firmes, de tudo o que precisava ser dito. Eu não sinto mais nada por você. O que me prendia a você era a falta de resposta do porquê você sumiu por 7 anos. Agora que a tenho, eu tenho certeza. Você teve meu coração durante 6 anos. Ele foi seu, mas você não cuidou dele. Agora ele pertence a Yusui. Não há mais rachaduras. É todo dele. Yangzu desaba. Xixeng lhe entrega a pequena ciumenta, a cobra que simbolizava o passado deles. Yangzu o encara, ferido, e aqui me permitem xingar o Xixeng. Xixeng, seu maldito, como você pôde fazer isso com a Xião Cubão, entendeu? Como que ele pôde fazer isso com a pequena ciumenta, gente? Abandonar ela com um traste como o Yangzu? Que raiva, viu? Nossa senhora, gente, o Xixeng, filho da puta. Enquanto isso, o Yusui, devastado, bebe bastante numa tentativa desesperada de anestesiar a dor. Mas a tragédia ainda não terminou. Ele recebe uma ligação do hospital, é um médico, sua mãe está. E é nesse momento da história que acontecem 2 eventos marcantes. O primeiro, já contado na parte 3, é a morte da mãe de Yusui, uma perda que resignifica muitas emoções e reconecta os dois protagonistas. O segundo é a reconciliação entre Yusui e Xixeng, que só se torna possível quando máscaras caem e os sentimentos verdadeiros finalmente encontram espaço para florescer. Também já vimos o desfecho da história dos irmãos Yang, encerrando o ciclo de rivalidades e feridas abertas. No entanto, Yangzu vai voltar para o vídeo final e também já selecionamos algumas dúvidas. E é justamente após todos esses acontecimentos que retomamos o fio da nossa narrativa principal, no exato momento em que o pai de Xixeng, em sua tentativa desesperada de controlar o filho, sequestra Yusui e o mantém em cárcere privado. A partir daqui, começamos o desfecho definitivo dessa jornada, e tudo que foi vivido até agora, mágoas, descobertas, perdas e reencontros, será colocado à prova, porque o amor entre Yusui e Xixeng ainda precisa vencer, talvez o maior obstáculo de todos. Então, deixa rolar. Após se lavar, Shi Yuan, pai de Xixeng, entra no quarto e percebe Yusui com um sorriso disfarçado. Quando questionado, Yusui nega estar feliz, mas seu comportamento é suspeito. Shi Yuan revira o quarto, inspecionando até o relógio de pulso de Yusui, que se recusa a mostrá-lo, cobrindo-se com um cobertor como uma criança envergonhada. Mais tarde, no escuro, Yusui usa o relógio para enviar mensagens sugestivas a Xixeng, alternando os ponteiros para formar 69 repetidamente. Uma provocação que deixa Xixeng excitado e frustrado, já que eles estão separados contra sua vontade. É o relógio de casal deles, né, gente? Yusui mexe os ponteiros de um lado, o relógio do Xixeng mexe automaticamente, né? Bem legal, mágico também. Xixeng e Gu Shenyu bebem juntos, discutindo estratégias para encontrar Yusui. A conversa desvia para a vida sexual de Gu Shenyu com Jiang Xiaoshuai, cheia de piadas viris. Xixeng, embora distraído, não consegue ignorar as notificações do relógio de Yusui, que agora exibe 4.2.40, 2.30, e isso é uma posição sexual implícita que eles combinaram. A atração reprimida entre Xixeng e Gu Shenyu atinge seu ápice, onde os olhares roubados e a provocação mútua finalmente transbordam. Xixeng, sempre o mais impulsivo, não consegue mais se conter, né, gente? Ele já tá longe do Yusui aí, vai saber há quantos dias, né? Sua mão desliza pelas calças, aliviando a tensão com movimentos rápidos e ofegantes, os olhos fixos em Gu Shenyu, desafiando-o a reagir. Inicialmente, Gu Shenyu fica chocado, sua educação rígida colidindo com a cena obscena à sua frente, mas a hesitação dura pouco. O ciúme, a curiosidade e a adrenalina falam mais alto, e ele, num ato inesperado, desfaz o cinto e junte-se a Xixeng, como se fosse uma competição para ver quem cede primeiro ao prazer, quem vai gozar primeiro. Os gemidos abafados, os corpos tensos e o ar carregado de desejo transformam o momento em algo absurdo e eletrizante, a famosa broderagem. E é justamente quando ambos estão à beira do clímax que Jiang Xiaoshuai aparece, silencioso como uma sombra. Seus olhos arregalados capturam cada detalhe, as mãos frenéticas, expressões de êxtase contido, a cumplicidade proibida. Ele não grita, nem recua, um sorriso lento se forma em seus lábios, saboreando a vantagem que acabou de ganhar. Parece que interrompia alguma coisa interessante, ele murmura, cruzando os braços. Xixeng e Gu Shenyu, agarrados pela vergonha e pelo desejo interrompido, tentam recompor-se às pressas, mas já é tarde. Jiang Xiaoshuai agora tem nas mãos não só um segredo sujo, mas a prova que a dinâmica entre Gu Shenyu, Xixeng e Yangzu nunca foi tão simples. O olhar que ele lança promete, isso não vai terminar aqui. Colocando seu plano em
prática, Jiang Xiaoshuai finge estar furioso ao encontrar Gu Shenyu e Xisheng nessa situação íntima. Ele exige explicações. Gu Shenyu tenta justificar, mas Jiang Xiaoshuai continua impassível até que ele revela que ele tem a localização de Yusui. Xisheng fica desesperado, implora por Jiang Xiaoshuai, que lhe diz que irá contar a verdade para ele, mas antes ele lhe impõe algumas humilhações, como servir água a ele e chamá-lo de mestre, antes dele dizer onde Yusui está. Na verdade, Jiang Xiaoshuai tem um código e Yusui agora está sozinho no quarto de Shi Yuan. Ele tenta comunicar sua localização através do relógio, usando números que correspondem a letras do alfabeto 23, 25, 14, 10, W, Z, N, J, respectivamente. Jiang Xiaoshuai interpreta como WZNJHHA5208 e com criatividade duvidosa traduz como: só posso dizer, eu amo seu pai. Uma leitura erótica e completamente equivocada que deixa Xisheng em fúria silenciosa. Gente, eu amo os esquemas de Jiang Xiaoshuai, né? Maravilhoso. Enquanto isso, Yusui, incapaz de conter seus desejos, pratica o alto amor no banheiro, mas é pego por Shi Yuan, que entra sem aviso. A cena embaraçosa termina com Yusui inventando histórias absurdas sobre proteger a saúde sexual de Xisheng para justificar seu relacionamento, levando Shi Yuan a castigá-lo como uma criança, fazendo-o ficar de castigo no canto do quarto. Apesar da rigidez, Shi Yuan acaba cedendo e permite que Yusui volte para a cama, onde ele dorme agarrado a ele, revelando uma dinâmica contraditória de autoridade e afeto. Yusui, preso na residência de Shi Yuan há 4 dias, vive entre o tédio e a frustração. Shi Yuan quase não aparece, deixando-o isolado. Quando ouve um barulho na porta, seu coração acelera. Será Xisheng? Ele corre para abrir, mas quem está do outro lado é um homem muito mais velho, não um rosto que ele desejava ver. A decepção é instantânea. Shi Yuan, porém, esconde seu espanto sobre uma máscara de frieza. Yusui, recuperando-se, tenta disfarçar com um sorriso brilhante e um gesto teatral de boas-vindas. Shi Yuan ignora a cenação e adverte: não tente nada engraçado. Yusui, ressentido, justifica sua animação, a solidão o consome. A conversa degenera quando Shi Yuan insinua que Yusui merece o afastamento de Xisheng. Yusui, ferido, provoca: vou contar à sua esposa como você me trata. Shi Yuan explode, acusando-o de perversão. A tensão sexual não dita paira no ar. Shi Yuan vai ao banheiro, evitando olhar-o, enquanto Yusui questiona mentalmente quem deles é o verdadeiro pervertido. Shi Yuan anuncia uma viagem de 3 dias e ordena que Yusui o acompanhe. Yusui, desesperado, vê sua chance de escapar se esvair. Enquanto Shi Yuan se distrai, ele envia um código secreto para Xisheng através do relógio, mas Jiang Xiaoshuai, o ajudante, interpretou a mensagem como amo seu pai, causando um mal-entendido explosivo. Xisheng, furioso, invade a casa e confronta Shi Yuan. Você está mantendo Yusui aqui para sexo? A tensão explode quando Shi Yuan, em um acesso de fúria, diz que é um absurdo e ergue as mãos como se fosse estrangular o próprio filho. Seus dedos tremem, seus olhos estão cheios de ódio e desespero. Mas Xisheng, mais jovem, mais forte, mais preparado, reage com uma frieza que corta o ar. Você nunca aprende, não é? Xisheng sorri, agarrando os pulsos do pai com força bruta, torcendo até ouvir um gemido de dor. Dessa vez, eu decido até onde isso vai. Com movimentos precisos, ele joga Shi Yuan contra a parede, pressionando o rosto dele contra o frio do concreto, enquanto busca as algemas no bolso. O metal fecha com um clique audível nos punhos do homem mais velho. Suas tentativas de resistência são inúteis. Xisheng ri baixo e rouco, enquanto enrola fita adesiva ao redor da boca do próprio pai, selando seus gritos. Melhor assim, pai, você só fala merda. Enquanto isso, Yusui, vendo os guardas distraídos, na verdade apanhando para Xisheng, pula pela janela e foge. Xisheng, ao descobrir o quarto vazio, percebe o erro e parte em seu encalço. Yusui, sem dinheiro, perambula pelas ruas, evitando táxi. A cidade parece hostil, até que ouve falar de um homem nu correndo pela região, uma distração bizarra que atrai sua curiosidade. Você não faz ideia que isso é uma armadilha de Xisheng, que contratou o exibicionista para atraí-lo. Quando Yusui finalmente vê Xisheng, a explosão de emoções é inevitável. Xisheng, consumido pelo ciúme, até do homem nu que ele próprio contratou, arrasta Yusui para um apartamento seguro. O reencontro se transforma em uma sessão de BDSM intensa. Xisheng usa cordas, escovas e até agulhas para marcar Yusui, alternando entre dor e prazer. Quero ver o quão desesperado você está, sussurra, enquanto Yusui, entre gemidos, implora por mais. A cena culmina em sexo brutal, com Xisheng liberando dias de preocupação em cada investida. Yusui, embora submetido, revela sua entrega total, até mesmo seus protestos soam como incentivos. Xisheng não quer apenas machucar, quer controlar, quer provar que Yusui ainda é dele, mesmo que sob tortura. Usando cordas, ele amarra Yusui numa posição vulnerável, pernas abertas, braços esticados para trás, cada nó apertado com a intenção de marcar a pele. Você gosta de se fazer de vítima, não é? Então hoje você vai ser uma. Com a escova, o primeiro golpe estraga a pele, deixando uma marca vermelha. O segundo arranca um gemido abafado. Xisheng observa o corpo do Yusui se contorcer, os músculos tensionando, a respiração acelerada.
irritada. Utilizando agulhas, pressiona a ponta dela contra o peito de Yusui, desenhando linhas finas que formam sangue ou apenas arrepios. Quero ver o quão desesperado você está, o quanto de dor você aguenta. Yusui realmente aguenta bastante. Entre gemidos e olhos marejados, ele arqueia o corpo para mais perto, como se implorasse por mais dor, mais contato, mais dele. Quando Xixeng finalmente entra nele e sem preparação, sem delicadeza, um ato de posse e vingança, cada movimento é duro, calculado para arrancar sons e sangue do homem debaixo dele. Yusui tenta falar, mas só sai murmúrios roucos. Seus protestos de para, na verdade, parecem soar como súplicas de não para. Xixeng segura seus quadris com força suficiente para deixar hematomas, cravando as unhas na carne. Você me deve isso, você me deve tudo. Agora aguenta, Yusui. E Yusui aguenta, porque no fundo ele quer, porque a dor é a única linguagem que os dois entendem agora. Quando Xixeng finalmente o liberta, a pele de Yusui está irritada. Yusui não olha nos olhos de Xixeng, mas seus dedos ainda se agarram às costas dele, como se não quisesse que acabasse. Xixeng limpa o sangue, suor, sêmen do rosto de Yusui com o polegar, depois esfrega na língua dele, um gesto dominador e degradante. Da próxima vez farei pior. E então ele sai, deixando Yusui destruído, mas estranhamente satisfeito. Após o clímax, Yusui descobre o erro de Jiang Shaoshuai no código. A mensagem que só queria dizer rápido foi interpretada como amo seu pai. A raiva de Yusui é direcionada a Jiang Shaoshuai, que se defende. Pelo menos ele te resgatou, Yusui. Mas a ferida é profunda. Xixeng acreditou na suposta traição. Yusui questiona o amor de Xixeng, enquanto Jiang Shaoshuai semeia dúvidas. Ele te espancou mesmo depois de tudo? Ele não confia em você? Yusui, ferido, retorna ao quarto com um olhar que promete mais conflitos. E Xixeng finalmente resolve o enigma que o atormentava. O texto reflete sobre como a pressão e a ansiedade podem turvar o julgamento, tornando simples questões em problemas complexos. Quando a mente relaxa, a resposta surge com clareza. No entanto, Xixeng é criticado por sua demora e por não ter decifrado corretamente o código secreto, além de não perceber que Yusui estava na casa dos pais dele, levando a dias de tensão entre os dois. O segundo reencontro então é frio. Yusui entra em casa, ignora Xixeng e se deita de costas para ele, transmitindo frieza. Xixeng, com um sorriso resignado, envolve o pescoço de Yusui, que permanece rígido e silencioso. Xixeng admite seus erros sem rodeios, mas a conversa rapidamente se transforma em uma discussão acalorada. Yusui acusa Xixeng de ter pensado mal dele e de seu pai, enquanto Xixeng justifica sua preocupação excessiva. Eu gosto de você, então acho que todos devem gostar de você também. A tensão sexual e emocional explode quando Xixeng, em vez de se desculpar, repreende Yusui por sua vestimenta provocante e por se colocar em situações vulneráveis. Yusui, por sua vez, lembra Xixeng de seus próprios deslizes, como se masturbar na frente de outros. Está falando em relação ao que aconteceu com Gu Shenyu. A discussão entre Xixeng e Yusui começa com acusações cortantes, mas a tensão entre os dois nunca é puramente hostil. Há uma corrente subterrânea de desejo que transforma cada palavra dura em um convite disfarçado. Yusui, ainda ferido pela desconfiança de Xixeng, solta um comentário ácido. Seu pai nem gosta de homens, por que diabo você acha que ele iria me desejar? Xixeng, em vez de recuar, avança, invadindo o espaço pessoal de Yusui com uma intensidade que faz o ar entre eles ficar eletrizado. Sua resposta é um sussurro áspero. Eu desejo você o tempo todo. No meu mundo, eu acho que as pessoas te desejam também, e eu vou matar cada uma delas. Há algo possessivo naquela frase, uma lógica distorcida que faz o Yusui estremecer. Não de medo, mas de reconhecimento. Yusui tenta manter a fachada da indignação, mas Xixeng não recua. Ele pega o celular e mostra a Yusui seu próprio reflexo na tela. Olhe pra você, está tão frio, quase cruel. A imagem captura a boca de Yusui apertada, os olhos brilhando de raiva e algo mais. E é essa ambiguidade que faz o Yusui explodir. Ele ataca Xixeng, golpeando seus ombros, mas Xixeng não se defende, apenas envolve Yusui em um abraço que parece mais uma armadilha. Xixeng não pede desculpas, em vez disso, ele age. Suas mãos, que antes gesticulavam em frustração, agora segura o rosto de Yusui com uma firmeza que não permite fuga. Quando Yusui tenta se debater, Xixeng o imobiliza contra a parede, e o contato repentino de seus corpos, o calor, a pressão, silencia qualquer protesto. Yusui range os dentes. Você sempre faz isso, usa sua força e violência quando não tem razão. Xixeng responde, roçando os lábios no pescoço dele, provocando um arrepio. Não estou usando violência, estou usando o que você me disse que gosta. Uma referência às vezes em que Yusui, em segredo, admitiu gostar da dominância e da violência de Xixeng. Ou seja, gente, por mais que ele esteja muito machucado e muito puto da vida dele pelo Xixeng ter punido ele de uma forma tão severa, tão brutal, por pensar que o Yusui trairia ele com o próprio pai dele, gente, o Yusui, ele gosta, ele sente prazer nessa arte marcial brutal que o Xixeng sempre faz com ele. A luta então
continua, mas agora é uma dança familiar. Xixeng desvia dos golpes de Yusui apenas para puxá-lo mais perto, até que Yusui, exasperado, mas excitado, grita: "Você é insuportável." Xixeng ri, baixo e rouco, e então, num movimento fluido, vira Yusui de costas, pressionando contra o colchão. A resistência de Yusui vacila quando Xixeng sussurra em seu ouvido: "Me chama daquele jeito que você só faz quando estamos assim." Yusui cerra os punhos nos lençóis, mas seu corpo já está cedendo, e então, entre um gemido abafado, uma investida intensa e um suspiro, a palavra acaba escapando: "Laogong, marido." Xixeng perde o controle. Essa palavra proibida e rara é como um gatilho. Seus movimentos, antes calculados, tornam-se desesperados, mais violentos ainda. Yusui, surpreso pela própria admissão, tenta recuperar o fôlego, mas Xixeng não lhe dá trégua. "Diga de novo, diz que seu marido está fudendo você, que somente seu marido pode fuder você." E Yusui, entre os dentes cerrados e prazer, repete o que o Xixeng pediu, agora como um desafio, um triunfo. Xixeng responde com uma investida que faz o Yusui gritar, e a discussão é esquecida, substituída por algo muito mais primitivo e verdadeiro. 3 dias depois, Shi Yuan retorna a Pequim e se encontra com Gu Shenyu para discutir o relacionamento de Xixeng e Yusui. Shi Yuan expressa sua frustração e desespero, buscando conselhos sobre como curar a homossexualidade do filho. Gu Shenyu astutamente sugere que a pressão externa só fortalece o vínculo entre os dois e melhor é deixar o relacionamento se desgastar naturalmente. Ele compara o amor a um fogo que se consome rápido, se alimentando com força, mas que pode durar mais se queimar lentamente. Shi Yuan, cético, responde: "Tenho medo de que meu filho não seja um feixe de lenha, mas uma floresta inteira." Enquanto isso, Xixeng protege Yusui obsessivamente, acompanhando-o até o trabalho e monitorando seus movimentos. Em uma cena emblemática, Yusui escala um andaime em uma obra, ignorando os protestos dos guardas-costas, e Xixeng, embora irritado, não interfere, respeitando sua independência. Quando Yusui desce, Xixeng o carrega nos braços, demonstrando preocupação e possessividade. A dinâmica cômica do casal se destaca quando Yusui descobre que Xixeng puniu Jiang Xiaoshuai por ter interpretado mal o código secreto. Yusui fica fascinado pela ideia de ter um vídeo de Jiang Xiaoshuai em estado vulnerável e implora Xixeng para mostrá-lo, usando desde súplicas até toques provocantes. Xixeng, divertido com a insistência de Yusui, finalmente cede, mas Yusui destrói o vídeo depois de assistir, temendo que Xixeng fique ainda mais interessado em Jiang Xiaoshuai. A narrativa também explora a rotina do casal com seus animais de estimação. 2 cobras agora, chamadas Xião Cubão, que a gente conhece como Pequena Ciumenta, gente, que fugiu do Yangzu para voltar pro colo do Wei, maravilhoso, e Sambão, a nova cobra deles, a maior e mais dócil. A interação entre as cobras espelha a relação de Yusui e Xixeng, uma aparente dominância com um afeto subjacente. Em um momento íntimo, Yusui expressa inveja da simplicidade da vida das cobras, e Xixeng brinca: "Se fôssemos como elas, eu passaria o dia todo fazendo aquelas coisas com você." Xixeng então visita sua família, incluindo sua mãe, irmã e sobrinhos gêmeos. A tensão com o pai, Shi Yuan, é palpável, mas Xixeng faz um esforço para se reconciliar, comprando remédios para ressaca e oferecendo carona. A cena em que Shi Yuan exibe com orgulho o cuidado do filho para colegas de trabalho é irônica, já que os dois mal se falam no carro. Enquanto isso, Yusui invade a casa de Jiang Xiaoshuai para comer a comida de Gu Shenyu, em uma sequência hilariante onde Jiang Xiaoshuai tenta esconder os alimentos, mas falha miseravelmente. Yusui devora tudo e até rouba um saco de feijões secos. A cena termina com Yusui decidido a ir embora, confessando que agora reconhece a própria cama, uma referência ao conforto que encontra ao lado de Xixeng. Jiang Xiaoshuai percebe que Yusui mudou. Antes ele dormia em qualquer lugar, mas agora só se sente em casa ao lado de Xixeng. Então Yusui dirige sob um céu que escurece repentinamente. As luzes da cidade se tornam difusas na névoa. Enquanto o rádio anuncia chuva, ele reflete sobre como sua vida mudou. Já não precisa correr para recolher roupas no varal como antigamente. Agora tem máquina de lavar e varanda espaçosa. No trânsito, ele percebe que consegue distinguir as cores do semáforo sem precisar da seta de pedestre. Seu mundo, antes caótico, ganha clareza aos poucos, lembrando que Yusui é daltônico, tá? Shi Yuan acordado no meio da noite, examinando um vaso de porcelana azul e branca que Xixeng deixou como compensação por um antigo vaso quebrado. A preocupação de Shi Yuan, no entanto, vai além do objeto. Ele teme que a influência de Yusui sobre seu filho seja irreversível. Shi Yuan observa o vaso sob a luz fraca do abajur, os dedos tremendo levemente ao traçar os padrões de esmalte. Ele nunca se importou em compensar nada antes, pensa, sentindo um nó na garganta. A reconciliação entre pai e filho parece distante. Shi Yuan confronta Xixeng no salão vazio da mansão Shi. A conversa é tensa, com Xixeng fumando calmamente enquanto o pai questiona seu futuro. Você acha que esse romance vai durar? Quando estiverem velhos e desgastados, o que sobrará? Algo que Xixeng apenas responde com ironia. A discussão combina com Shi Yuan perguntando se há chances de separação. Xixeng esmarga o cigarro e declara: "Só vou me separar dele quando os pais dele ressuscitarem." Ou seja, gente, nunca, né? Antes de sair, Xixeng deixa claro que sua lealdade a Yusui é inegociável. A fumaça
do cigarro de Xisheng envolve os dois homens como uma cortina, simbolizando a névoa de desentendimentos que os separa. Shi-Yuan fica parado, vendo a silhueta do filho desaparecer na escuridão do jardim. Yusui visita sua antiga casa, agora vazia e sem energia. O cheiro do cobertor que sua mãe costumava lavar ainda permanece, trazendo memórias dolorosas. Ele se deita na cama de infância, mas a solidão o assusta. Prefere voltar para onde está Xian Cubão, a pequena ciumenta, e Sambão, seu novo companheiro dourado. Em casa, Yusui encara seu reflexo no espelho, prometendo a si mesmo nunca perder Xisheng. Quando o homem chega, os dois travam uma brincadeira agressiva que termina em reconciliação física intensa. Xisheng morde e domina Yusui, que em um momento de vulnerabilidade o chama de marido mais uma vez. A cena termina com Xisheng alimentando Yusui com sementes de melão, um gesto cotidiano que contrasta com a paixão explosiva de antes. As sementes de melão representam a dualidade do relacionamento. São duras por fora, mas doces por dentro, e exigem paciência para ser apreciadas. Algum tempo depois, Shi Jiali, a irmã mais velha de Xisheng, retorna da América determinada a resolver a situação. Armada com um dossiê de 700 páginas sobre Yusui compilado por Shi-Yuan, ela o convida para um jantar em um clube exclusivo. A carta convite é projetada em uma lanterna, um toque pretensioso que Yusui ridiculariza. Jiang Xiaoshuai, o mestre de Yusui, o treina para etiqueta à mesa. Cena cômica mostra Yusui comendo manga de forma desastrosa, sujando o rosto todo, enquanto Jiang Xiaoshuai desespera: "Você parece um javali encontrando trufas." Shi Jiali prova sashimi com elegância, mas Yusui contorna sua falta de habilidade usando assistentes, que na verdade são empregados improvisados para cortar sua comida. Quando ela serve uma sopa delicada, Yusui bebe com um canudo, evitando constrangimento. A tensão chega ao ápice quando Yusui recebe uma ligação de Yang Zi. "Você conhece Yang Zi?" pergunta Shi Jiali, disfarçando o choque, e Yusui sorri inocente. "Ah, ele é só um amigo que me ajuda a transformar coisas." O subtexto é claro: Yusui sabe jogar o jogo dela melhor do que ela esperava. Xisheng, entre aspas, sequestra o sobrinho do An, um menino negro adorável que se encanta com Yusui. A partir daqui, gente, é um show de racismo e eu vou dar uma suavizada até para poder colocar aqui no YouTube, tá bom? Então eu vou resumir em simplesmente Yusui e Xisheng brincam de pais e filhos com Duan, e o Duan gosta bastante do Yusui. Após um almoço, Xia Jiali leva Kuan para buscar seu irmão, Duan. No caminho, conversa com o menino sobre como persuadir Duan a voltar para casa, já que ele quer ficar com Yusui e com Xisheng. Kuan responde com maturidade tocante: "Diria que todos em casa sentem saudades, a avó, a mãe e ele mesmo." Xia Jiali sorri ao ver o carinho e a lógica do filho, animando-se com a ideia de que, por ouvir tanto o irmão, Duan poderia ceder. Ao chegarem no apartamento de Xisheng, são recebidos por Yusui e Duan. Duan está fascinado por um par de óculos que, segundo ele, o fazem parecer mais claro, mais branco. Ele insiste que os óculos têm poderes mágicos. A confusão começa quando Xia Jiali, cética e sarcástica, afirma que nada mudou em seu tom de pele. Duan, lógico e perspicaz, desmonta a ilusão. "Esses óculos só mudam a forma como você se vê. Para os outros, você continua o mesmo." Enquanto os dois meninos mergulham numa fantasia cômica em que todos mudam de cor com os tais óculos mágicos, Xia Jiali perde a paciência, especialmente quando percebe que os filhos não querem ir embora. Duan tenta argumentar dizendo que sente falta de Kuan e que, se for forçado a voltar, chorará, mas a mãe impõe sua autoridade. Os dois voltariam com ela. A comoção é tanta que até a vizinha do andar de baixo aparece tentando convencer Xia Jiali a deixá-los ali. De volta à sua casa frustrada, Xia Jiali consulta o manual de estratégias dado por Shi-Yuan sobre como separar Xisheng e Yusui. A segunda cláusula sugere que, sem contato físico, o relacionamento deles se desfaria. Então decide permitir que os gêmeos fiquem, uma manobra para forçar o casal a evitar a intimidade. Mas no dia seguinte, ao vê-los brincando felizes com Xisheng e Yusui em um pátio antigo, as memórias da infância de Xia Jiali a invadem. Em silêncio, ela aceita o pedido dos filhos, mas o alerta: só poderiam ficar se dormissem no mesmo quarto que seus tios e se obedecessem. Durante o fim de semana, Xisheng e Yusui passam o dia brincando com os gêmeos Duan e Kuan. À noite, os meninos dormem no carro no caminho de volta, exaustos. Yusui, no entanto, está exaurido. Cuidar de duas crianças é mais difícil que qualquer trabalho físico. Ao chegar em casa, enfrenta o verdadeiro desafio: esconder os brinquedos sexuais espalhados pela casa antes que os meninos vejam. Ainda assim, Kuan e Duan insistem em dormir na cama do casal, ignorando todos os apelos para irem para outro quarto. Xisheng e Yusui elaboram planos para cansá-los com atividades, mas o resultado é o oposto: eles ficam mais animados. A noite vira um caos. Os meninos acordam cada vez que são movidos. Tentativas de colocá-los no outro quarto são frustradas por choros repentinos. Xisheng, em silêncio, se vê presa em uma coreografia absurda entre cama e berço, quase como um brinquedo de mola automática. No dia seguinte, Yusui liga para Jiang Xiaoshuai e o convida para conhecer os gêmeos. No entanto, no caminho para o encontro, ao ver Duan e Kuan na rua, se assusta, pensando que viu um espírito de duas pernas. Aterrorizada, acelera e foge, sem perceber que eram só crianças gêmeas. A cena vira
vira mais uma das confusões absurdas do cotidiano de Yusui. No caminho de volta para casa, Kuan, curioso, pergunta sobre Yusui. Shisheng responde que Yusui é sua esposa, mas Kuan questiona se uma mulher casada tem JJ, pênis. Shisheng se segura para não rir, mas também fica desconcertado. O menino insiste nas perguntas constrangedoras. Shisheng então tenta ensinar algo, diz que Yusui cuida bem dos dois, que nunca grita, compra comidas gostosas. Por isso, Kuan deve proteger Yusui. Se alguém magoar seu tio, você tem que defendê-lo. Quando Shisheng descobre que Yusui ligou para Yang Zi na calada da noite para perguntar sobre como embranquecer uma criança, algo absurdo, seu ciúme explode. Ao chegar em casa, confronta Yusui de forma agressiva, acusando-o de traição emocional. Yusui tenta se explicar, dizendo que ligou apenas para saber como agradar Duan, mas Shisheng está cego de raiva. A discussão vira agressão física e sexual normal. Yusui, humilhado, grita. Kuan, ouvindo tudo, corre para defender seu tio e acerta Shisheng com um bastão. Você disse que eu deveria defendê-lo de tudo, grita. A cena desmonta Shisheng, que vai embora furioso. A comida da noite esfria, a tensão assombra toda a casa. Bem feito, Shisheng. A tensão entre Shisheng e Yusui atinge um novo patamar. Após a explosão de ciúmes, Shisheng impõe sua vontade a Yusui de maneira agressiva e possessiva. Sem escapatória, Yusui se vê forçado a ceder aos caprichos sexuais de Shisheng, que exige experimentar uma prática que Yusui até então sempre recusara. Yusui implora, se debate, mas Shisheng não cede. O episódio se transforma em uma longa e intensa gravação inadequada para menores. Ideia doentia de Shisheng para marcar território e satisfazer o desejo de dominação. Yusui, entre humilhação e prazer, é levado ao limite físico e emocional. Ainda assim, Shisheng permanece frio e controlado, dirigindo a cena com uma mistura de crueldade e fascínio. A raiva de Shisheng não se esvaiu com a discussão. Pelo contrário, tomou forma. Para ele, Yusui precisava ser lembrado de quem era seu dono. Em silêncio, determinado e meticuloso, Shisheng transformou a noite em um cenário que misturava desejo, fúria e controle. Com um tripé, ajustou uma câmera no quarto. Não seria apenas um momento entre os dois, seria documentado. Uma marca, uma prova, uma punição. Yusui, ainda desnorteado da briga anterior, hesitou ao ver o equipamento sendo montado. Você vai gravar isso? Shisheng não respondeu, apenas o olhou com aquele misto de frieza e desejo que já o deixava arrepiado, não só de excitação, mas de receio. Do olhar da lente, Yusui foi sendo despido não apenas de suas roupas, mas de qualquer proteção emocional. Shisheng acomodava tudo com a frieza de um diretor exigente, guiando poses, palavras, gestos. Yusui foi instado a responder perguntas íntimas sobre o corpo, o prazer e a última vez que fizeram a chama pelada, os pontos sensíveis que Shisheng conhecia, os pontos sensíveis de seu corpo que só Shisheng conhecia, que pertencia a eles. A câmera o forçava à sinceridade. Shisheng não exigia apenas exposição física, mas emocional. Fala o que sentiu naquela noite, mostra, descreva. Entre provocações e ordem, Yusui sentia-se como um personagem que interpretava a si mesmo, despido de defesas, transformado em objeto de admiração, desejo e castigo. E mesmo envergonhado, mesmo cansado, sua entrega só alimentava ainda mais a possessividade de Shisheng, que não queria apenas seu corpo, queria registrá-lo, eternizá-lo, tatuar nele a lembrança de que ninguém mais teria o que ele tinha. No auge da cena, com a câmera gravando de perto, Shisheng sussurrou ao ouvido de Yusui: você é só meu, não importa se você liga pra alguém, se esconde coisa de mim. No fim, é aqui que seu corpo se dobra, é isso que você vai lembrar. E Yusui, exausto e entregue, sabia que é verdade. Mesmo contrariado, mesmo dominado, havia uma parte sua que ainda respondia ao toque de Shisheng com familiaridade, como um vício antigo do qual não se livrava. Horas depois, quando tudo terminou e a câmera foi desligada, Shisheng se aproximou com um olhar calmo, quase doce, mas Yusui estava silencioso, esvaziado, o rosto marcado pelo cansaço e pela confusão. Ao ser questionado sobre o que sentia, sua resposta foi irônica, mas dolorosa. Posso xingar? Shisheng apenas riu. Ao final, exausto, Yusui mal consegue responder à pergunta de Shisheng sobre como se sentiu. Dias depois, Shi Jieli reaparece para visitar os filhos. Ao contrário do que ela esperava, Kuan e Duan não querem voltar para casa. Dizem estar felizes com Shisheng e Yusui. Shi Jieli sente o controle escapando de suas mãos. Quando finalmente cede à curiosidade e pergunta o que andam fazendo, Duan responde com a inocência de uma criança que repete o que viu, descreve um desempenho que ele e Kuan encenaram, imitando o vídeo adulto que Yusui e Shisheng gravaram. A mãe horrorizada entra em pânico ao perceber o conteúdo das falas dos filhos, citações de sexo explícito, gestos indevidos e até a reprodução literal de trechos do filme. Em estado de choque, Shi Jieli pega uma faca e invade o quarto de Shisheng, disposta a matá-lo. Yusui, assustado, tenta intervir. Shisheng mantém a calma, mas o caos está instaurado. Quando confrontados, os meninos dizem que dormiram em outro quarto e que não viram nada, mas acabam revelando com ingenuidade que tinham óculos com visão noturna, entregues pela própria mãe
mãe Shi Jia-lee é obrigada a encarar a ironia. Na tentativa de controlar a situação, causou o pior. Ao sair, diz a Yusui, você sabe do que gosta. Uma frase amarga, carregada de culpa, vergonha e ressentimento. De volta à sua casa, Shi Jia-lee liga para o marido e desabafa sobre o caos, encerrando a ligação de forma amarga. Diante do espelho, reflete sobre si mesma. A mulher elegante que voltara cheia de planos, agora se sente uma lunática sem direção. Mais tarde, recebe a visita de seu pai, Shi Yuan, que quer saber o que aconteceu com os netos. Ela responde com frieza, não quero que cresçam e se tornem 2 gays como seu filho. Shi Yuan insiste para saber o que deu errado nos planos que ele mesmo sugeriu. Shi Jia-lee explode e joga na cara do pai que o tal manual de separação não serve para nada. Você nunca ouviu o ditado, se não consegue salvar o mundo, então apenas aceite? Yusui é o único que consegue controlar seu filho insano, pai. Ela bate a porta em sua cara. Enquanto isso, Yusui sente falta dos gêmeos. A casa está silenciosa demais. Até Jiang Xiaoshuai visita Yusui e ri ao ver a foto dos meninos, mas quando vê uma foto escura de Duan e Quan com apenas os dentes visíveis, congela. Era o fantasma de 2 pernas que viu naquele dia. Yusui ri da situação, mas Jiang Xiaoshuai fica perturbado, pois percebe que foi realmente Duan e Quan que o assustou. Mais tarde, Yusui procura Xisheng na saída do trabalho. Triste, cabisbaixo, é acolhido por Xisheng com carinho. Caminham juntos e Yusui finalmente desabafa sobre o sentimento de vazio sem as crianças, já que a Xie Jia-lee levou eles embora. Para animá-lo, Xisheng o leva às compras e Yusui escolhe um par de sapatos caro, mas hesita. Xisheng, com doçura, amarra os cadastros nos pés de Yusui e paga pelos sapatos, um gesto simbólico de cuidado e proteção. No caminho de volta, encontram velhos amigos de Xisheng, que ficam surpresos por vê-lo com o mesmo parceiro há 2 anos. Um deles, Sifang, tenta tocar Yusui de forma abusiva, como fazia com ex-parceiros de Xisheng no passado. Yusui, sem hesitar, dá um chute certeiro no homem. Xisheng, longe de repreendê-lo, observa com orgulho. O Xisheng fala todo feliz que a sua esposa sabe se defender. Certa noite, Yusui recebe uma ligação secreta de Quan, que o chama para visitá-los escondidos, revelando o endereço da casa da tia Zhao. No entanto, ao terminar a ligação, Shi Jia-lee percebe e repreende o filho duramente. Quan, triste, diz que está com saudade de seus tios. No dia seguinte, Xisheng vai à casa dos pais e encontra o segurança comendo os lanches que Yusui havia enviado para os meninos. Sem dizer nada, Xisheng obriga o guarda a comer tudo. Quando ele já não aguenta mais, Xisheng o força a vomitar e continua o ciclo, como punição. A frase final que deixa é cortante. Algumas coisas você pode comer, outras não. Lembre-se disso. Enquanto isso, Yusui, confuso com o endereço dito por Quan, vai até o local errado, mas ao perceber o erro de pronúncia infantil, ele finalmente encontra o lugar certo. Enquanto isso, Xie Jia-lee e tia Zhao saem para buscar doces. Os gêmeos ficam sozinhos em casa. Duan, impaciente para ver Yusui, tenta espiar pela janela e escorrega, caindo do parapeito. Yusui enfrentou um engarrafamento a caminho para ver os gêmeos. Ao chegar, viu uma multidão aglomerada em frente ao local. Olhares tensos apontavam para as janelas do 2º e 6º andar, onde 2 crianças, Quan e Duan, estavam presas nas grades das janelas. Quan chorava, com os bracinhos para fora, incapaz de se salvar. Duan, com o corpo preso, corria sério risco de sufocamento. Sem hesitar, Yusui correu escada acima, ligando para os bombeiros enquanto subia. Ao chegar no apartamento, encontrou a porta trancada. Por fora, a senhorita Zhao havia feito isso para as crianças não corressem perigo. Yusui precisou entrar pela casa do vizinho. Do lado de fora, a situação era crítica. Duan estava cada vez mais escorregando pela grade. Shi Jia-lee chegou logo depois e tentou puxar o filho de dentro do apartamento sem sucesso. Foi então que Yusui, ignorando o perigo e as objeções, escalou pela fachada do prédio, se equilibrando sobre um exaustor. Em meio ao desespero, com a criança prestes a despencar, Yusui tentou acalmá-la em inglês, mas cometeu um erro. Gritou get down, que significa desça, em vez de calm down, que significa se acalme, o que levou Duan a se agitar mais ainda. Sem esperar o socorro, Yusui se posicionou e começou a martelar a grade com a sua mão, enquanto sustentava o corpo de Duan com a outra. Cada pancada fazia a estrutura vibrar e aumentar o risco de queda. Finalmente, abriu espaço suficiente para que Duan fosse puxado para dentro a salvo. Shi Jia-lee o levou correndo para a ambulância, agradecendo, comovida. Mas Yusui ficou pendurado do lado de fora, sozinho, exausto e sangrando após cortar o braço num cano quebrado. Ele lutava para não despencar. As pessoas assistiam, impotentes. Quando finalmente seus braços cederam, Yusui estava prestes a cair, mas Xisheng chegou correndo, o salvou com os punhos nus e o levou nos braços até o térreo. Yusui acordou no hospital, com as mãos enfaixadas, o braço direito com pontos e o corpo dolorido. Xisheng estava ao seu lado, cansado e inquieto. Aparentemente, cuidou dele a noite toda. Yusui, com sua típica teimosia, queria ir embora, mas Xisheng o impediu. Disse que ele precisava ficar até que os familiares de Duan fossem vê-lo e agradecerem. Os dois discutiram, mas logo o clima se suavizou com provocações e brincadeiras. Quando Xie Jia-lee chegou, Yusui fingiu estar mais debilitado do que estava. Transpirando sobre o cobertor para parecer febril, ela, emocionada, agradeceu por ter salvado seu filho e, em gesto de reparação, convidou Yusui para visitar sua casa e até passar férias no exterior com os meninos. Yusui, comovido, quase chorou. Depois que ela saiu, Xisheng brincou dizendo que Yusui devia estar encantado por sua cunhada. Xie Jia-lee, de volta ao hospital, insistiu que os pais deveriam visitar Yusui. Zhong Yeyu concordou. Shi Yuan, por outro lado, resistiu, dizendo que Yusui salvou seu neto porque era amigo da família e não por
heroísmo, mas acabou indo também, fingindo que era apenas para ver o filho. Yusui, antecipando a visita, escondeu a comida proibida e fingiu estar fraco e sem apetite. A mãe de Xixeng se comoveu, ofereceu dinheiro e comida, mas Yusui recusou com humildade. Mesmo assim, ela insistiu e Xixeng o apoiou. Yusui fingiu um tropeço e caiu, como se estivesse tentando ir ao banheiro, para reforçar a imagem de paciente frágil. A cena convenceu a mãe de Xixeng, que saiu ordenando que Xixeng cuidasse bem dele. Depois que os pais saíram, Jiang Xiaoshuai e Gu Shenyu apareceram. Jiang Xiaoshuai brincou dizendo que Yusui estava tentando seduzir Shiji ali com um resgate heróico. Yusui retrucou com sarcasmo. Ao fim, Yusui pediu a Xixeng que fosse buscar roupas bonitas em casa, já que queria manter a imagem quando recebesse mais visitas. Gu Shenyu e Jiang Xiaoshuai foram à casa de Xixeng, mas o objetivo não era buscar roupas, e sim procurar os vídeos adultos feitos por Yusui e Xixeng. Gu Shenyu, desconfiadamente motivado, descobriu onde estavam escondidos, no computador. Após uma longa tentativa de adivinhar a senha, conseguiram acesso, apenas para descobrir que Xixeng já esperava por isso. No vídeo, Xixeng aparece provocando os dois, dizendo: "Sabia o que vocês tentariam ver." Revoltados e derrotados, para se vingar, Gu Shenyu ligou para Yang Zhu para avisar que Yusui estava hospitalizado, torcendo para Yang Zhen ligasse e provocasse ciúmes. Enquanto isso, Yusui esperava as roupas, sem saber do plano paralelo. Xixeng chegou no hospital e viu Yusui usando justamente a roupa que ele odiava, aquela que o deixava sexy demais. Antes que pudessem se beijar, o celular de Yusui tocou. Era Yang Zhen. Ele dizia que estava vindo de Macau visitá-lo. Xixeng, envenenado de ciúmes, acreditou que Yusui o tinha chamado. O clima explodiu. Xixeng gritou, rasgou a roupa de Yusui, o empurrou na cama e o agrediu verbalmente e fisicamente, acusando de traição. Yusui se defendeu, gritando que não havia feito nada com Yang Zhen, mas Xixeng não acreditava. A briga se transformou numa cena de sexo forçado, marcada por dor, humilhação e violência emocional. No fim, Xixeng ordenou que Yusui ligasse para Yang Zhen e cancelasse a visita. Yusui recebe alta e, apesar de machucado, gente, sim, o Xixeng fez tudo isso que eu narrei para vocês com Yusui no hospital. Insistia em seguir sua rotina. Com Jiang Xiaoshuai, falava sobre roupas e provocações. Quando Jiang Xiaoshuai tentou entender por que Yusui estava evitando Xixeng, a verdade surgiu. Yusui estava ressentido pela cena violenta e por Xixeng ter proibido Yang Zhen de visitá-lo. Yusui começou a desconfiar de quem teria avisado Yang Zhen. Jiang Xiaoshuai desviava, mas Yusui, em seu estilo caótico, acabou revelando que havia escondido os vídeos pornôs no meio das roupas que Jiang Xiaoshuai levou. Jiang Xiaoshuai entrou em pânico. Agora Xixeng sabia de tudo. Shiji ali e Yusui se reencontram antes dela retornar ao exterior com os filhos. Eles conversam sobre família, infância, sexualidade e como que Yusui gostava dos gêmeos. Shiji ali finalmente o compreende, vê que Yusui ama suas crianças com sinceridade. Ela o presenteia com uma pomada cicatrizante anal e se despede emocionada. Yusui, de volta ao trabalho, inspeciona o canteiro de obras. Quando passa por Xixeng no carro, pede para olhar de novo os prédios. Xixeng provoca. No carro, Yusui brinca, toca, puxa um fio solto da cueca de Xixeng, mas ouve Xixeng responder que quer plantar versões dele pelo mundo para mantê-lo sempre por perto, e Yusui quase chora de emoção. Eu não preciso explicar o que o Xixeng quis dizer com esse plantar versões do Yusui pelo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. De repente, Yusui recebe uma ligação urgente. Xixeng foi levado pela comissão de disciplina por suspeitas ligadas ao projeto do parque industrial. Desesperado, Yusui tenta descobrir o que houve, mas tudo é sigiloso. O projeto da empresa é interrompido, a obra paralisada e os prejuízos se acumulam. Yusui passa a noite em claro, revira documentos e se culpa. Shenyu o visita e tenta acalmá-lo. Yusui está emocionalmente destruído, mesmo sem saber ainda a extensão da acusação. No dia seguinte, a polícia leva Yusui para depoimento. Ele é liberado, mas sem notícias de Xixeng. Tudo está ruindo. Xixeng, detido em cela especial, está bem alimentado e acomodado. Até demais, o carcereiro Jie Shen desenvolve uma obsessão silenciosa por ele. Ao receber um cigarro, Xixeng o acende com pedras. A imagem o torna ainda mais fascinante. Sozinho, Xixeng recorda Yusui com saudade, usando um cinto que ele lidera, acariciando com melancolia. Ao praticar o alto amor em frente às câmeras de segurança, sabe que está sendo observado. Jie Shen, no controle, não resiste. Também pratica o alto amor assistindo. A relação entre eles começa a flertar com a tensão silenciosa. Enquanto isso, Yusui enfrenta a crise da empresa e o desespero de não poder fazer nada. Jiang Xiaoshuai oferece vender sua casa para ajudá-lo. Yusui recusa, emocionado. No dia seguinte, Gu Shenyu avisa que vai conseguir visitar Xixeng. Yusui apenas diz: "Leva um sorriso meu." Gu Shenyu encontra Xixeng na prisão e percebe que ele está saudável e espiritualmente forte. Eles conversam sobre a acusação, os possíveis delatores e o impacto da paralisação do projeto. Xixeng se preocupa com Yusui, mas evita que seu pai se envolva. Antes de deixar a sala de visitas do presídio, Gu Shenyu se aproxima do vidro e sorri para Xixeng. Yusui pediu que eu te mandasse um sorriso. A frase aparentemente simples carrega todo o peso da saudade, da preocupação e da impotência de Yusui diante da prisão do marido. Xixeng, que até então mantinha uma postura fria e contida, sente o coração apertar. Seus olhos brilham por um instante. É como se a imagem de Yusui estivesse ali, do outro lado do vidro. Sem hesitar, Xixeng responde com um ar blasé, mas a voz é carregada de afeto. Diz que manda um beijo. Gu Shenyu arregala os olhos, surpreso com a espontaneidade da resposta. Depois franze a testa, arqueia uma sobrancelha e solta
com um meio sorriso sarcásticos. O quê? Eu vou ter que beijar ele no seu lugar agora? Xixeng revira os olhos e finaliza seco. Some da minha frente. Do lado de fora, o sol já começa a declinar, quando Yusui, inquieta, abandona o escritório da empresa e decide encontrar Gu Shenyu na rua. Seu coração pulsa descompassado. Ele precisa saber de Xixeng, ouvir qualquer detalhe, ver qualquer expressão no rosto de Gu Shenyu que o tranquilize. Então, sem pensar duas vezes, intercepta o carro de Gu Shenyu no meio da avenida, quase provocando um acidente. Como ele está? Fala logo. Como ele está? Gu Shenyu desce do carro, disfarçando o susto com ironia. Meu Deus, Yusui, você quase se mata. Yusui não responde. Seus olhos estão grudados no rosto de Gu Shenyu. Ele está bem? Ele comeu? Dormiu? Fala alguma coisa, Gu Shenyu. Gu Shenyu sorri com leveza. Falou sim. Aliás, pediu para eu te mandar um beijo. Yusui congela por um instante, o rosto corado, as orelhas vermelhas. Uma mistura de emoção e vergonha toma conta dele. Um beijo? Pois é, e eu tive que ouvir isso. Justo eu. Gu Shenyu brinca, revirando os olhos. Achei que fosse pegar fogo lá dentro. Yusui não sabe onde enfiar o rosto. Seus lábios se curvam no sorriso. Tímido, os olhos brilham, mas antes que possa dizer qualquer coisa, bum! Um impacto súbito sacode o carro de Gu Shenyu por trás. Ambos se viram em choque e veem Jiang Xiaoshuai dentro do carro de Yusui, com o volante ainda em mãos e o sorriso de canto de boca. Ele sai do carro com total despreocupação, batendo palmas pra si mesmo. E aí, já acabaram de se beijar ou preciso bater de novo? Yusui grita, Jiang Xiaoshuai, você está maluco? Jiang Xiaoshuai estica os braços. Ué, eu só queria participar do momento íntimo também. E convenhamos, vocês estavam demorando muito. Gu Shenyu só balança a cabeça, derrotado. A gente realmente mereceu isso. Após a batida entre os carros, Yusui e Jiang Xiaoshuai se afastaram. Yusui estava prestes a explodir com ele, mas antes que pudesse gritar, o telefone tocou. Era Gu Shenyu. Com a voz grave, ele disse que havia sido intimado para depor. Yusui ficou em silêncio. O cerco estava se fechando. No dia seguinte, Yusui foi chamado também mais uma vez. Seu interrogatório durou horas. Os investigadores questionaram cada detalhe do projeto do parque industrial, suas relações com Xixeng e todos os documentos assinados. Ele saiu de lá exausto, abalado, mas mais que isso, determinado. De volta à empresa, Yusui convoca seus subordinados e assume a liderança com firmeza. Pede que tudo seja reorganizado, que as contas fiquem claras, que ninguém se desespere. A empresa precisava resistir a essa tempestade. Ao mesmo tempo, a ausência de Xixeng pesava. À noite, sozinho, Yusui olhava o celular e revia as fotos antigas dos dois. Cada sorriso era um corte aberto, cada lembrança uma tortura. Enquanto Gu Shenyu se virava para manter a imagem pública da empresa, Yusui tomava decisões arriscadas. Cortou contratos com fornecedores duvidosos, dispensou 2 funcionários ligados ao esquema suspeito e fez uma coletiva de imprensa para reafirmar a idoneidade do grupo. Durante a noite, na varanda de casa, Jiang Xiaoshuai observava Yusui queimar papéis antigos. Ele não disse nada, só estendeu uma garrafa de bebida. Yusui bebeu em silêncio. Os dois dividiram um momento raro de calmaria, ainda que o mundo estivesse desmoronando ao redor. Mais tarde, Yusui se trancou no quarto, olhou o canto onde antes ficavam os sapatos de Xixeng, tocou um deles. Era só couro, mas parecia pulsar. Xixeng, na prisão, recebia tratamento diferenciado, mas não deixava de sentir o peso do confinamento. Estava cada vez mais irritadíssimo. A tensão sexual com o carcereiro se agravava. Havia olhares demais, silêncios carregados demais, aproximações que quase se tocavam. No dia específico, após o banho, Xixeng saiu apenas de toalha. O olhar de Jia Shen demorou tempo demais em seu corpo. Xixeng, provocador, deixou a toalha cair. Nu, encarou o guarda e caminhou lentamente até ele. Não houve palavras, só tensão, só desejo. Mas no último segundo, Xixeng recuou. Não era isso o que queria. O desejo dele só tinha um nome, Yusui. Deitado na cela, Xixeng se masturbou com fúria. Pensando no rosto de Yusui, em seu cheiro, em seu corpo. É você, sussurrou entre os dentes com um mantra. Yusui, com o líbido à flor da pele, teve um sonho erótico com Xixeng. No sonho, estava em um campo de flores, onde Xixeng o despia lentamente. A sensação era quase real. Acordou ofegante, o corpo trêmulo, a cueca molhada de prazer. Mais tarde, sozinho no escritório, lembrou da primeira vez que fizeram sexo ali mesmo, em cima da mesa de reunião. De repente, o desejo venceu, desabotoou a calça e se tocou, com movimentos firmes, pesados, lembrando dos beijos de Xixeng, dos gemidos abafados, do gosto salgado de seu pescoço. Ao atingir o clímax, mordeu o punho para não gritar. Caiu na cadeira, ofegante, com a mão úmida ainda sobre a barriga. Estava exausto, sim, mas mais do que isso, estava carente do toque, da voz, da presença de seu marido. Com a ajuda de Gu Shenyu, Yusui conseguiu autorização para visitar Xixeng. Ao vê-lo magro, com olheiras fundas, Yusui quase chorou, mas manteve a pose. Xixeng, por outro lado, ao vê-lo, sorriu de leve, aquele sorriso de canto de boca que Yusui conhecia bem. Você tá mais feio, Xixeng provocou. Yusui respondeu à altura. E você tá parecendo um presidiário mesmo. Houve silêncio, os olhos diziam tudo, as mãos queriam se tocar, mas o vidro entre eles o impedia. Xixeng disse, eu pensei muito em você, toda noite. Yusui desviou o olhar, engolindo um nó na garganta. Vai sair logo, né? Ele disse, tentando soar firme. Se me esperar, Yusui sorriu. Por fim, eu sempre esperarei por você, idiota. A acusação contra Xixeng, infelizmente, se agravava. Novos documentos surgiram, comprometendo seu nome e o da empresa. Yusui foi chamado novamente. Desta vez, o tom era hostil. Diziam que ele havia sido usado, que estava cobertando um corrupto. Yusui não cedeu, defendeu Xixeng com convicção, mas em casa, a angústia o engoliu. No banho, deixou a água escorrer por horas, tentando lavar o medo. Quando Jiang Xiaoshuai entrou para verificar, encontrou Yusui encolhido no chão do box, tremendo, como se fosse uma criança. Aquela noite não dormiu. Sentado na beira da
cama, leu cartas antigas de Xixeng, rabiscos apaixonados, pequenos bilhetes esquecidos entre os livros. Chorou em silêncio, como se aquilo tudo fosse uma premonição do fim. Zheng Zhu apareceu no escritório de Yusui com uma proposta, para ele se afastar da presidência temporariamente para não prejudicar a imagem da empresa. Yusui explodiu, mandou ele a merda e disse que não ia abandonar Xixeng. Horas depois, Shi Yuan foi até Yusui. O pai de Xixeng, frio, cruel, insuportavelmente arrogante, disse que Yusui deveria dar um tempo para preservar a família Sheng. Yusui retrucou com dureza: família, você só se importa com a imagem de sua dinastia podre. O embate foi cortante e no fim Yusui sentiu-se mais só do que nunca. Yusui recebeu a visita de um antigo conhecido, político que antes o cortejava e agora queria negociar informações em troca da liberdade de Xixeng. Yusui quase o agrediu, expulsou aos gritos. Mais tarde falou com Gu Shenyu. Os dois começaram a discutir sobre estratégia, sobre a permanência de Yusui à frente da empresa, sobre o impacto na mídia. Yusui se exaltou, disse que Xixeng era mais do que sócio, era a vida dele. Gu Shenyu ficou em silêncio, respeitava isso, mesmo que doesse. Xixeng começava a escrever cartas para Yusui. Toda noite redigia uma, mas nunca enviava. Falava sobre saudades, sobre sonhos, sobre a vontade de abraçá-lo. Escrevia sobre as manhãs que passavam juntos, os cafés derramados, as brigas por pastas de dente. Na cela, relia as cartas e as guardava sobre o travesseiro. Se eu sair, eu vou casar com você, escreveu em uma delas. Yusui está diante da janela do escritório. A chuva cai grossa, pesada, lavando os vidros. Ele segura o celular com força, esperando uma ligação, uma notícia, qualquer coisa. Jiang Xiaoshuai chega e entrega um envelope, direto da penitenciária. Yusui abre, dentro um bilhete escrito à mão. Te espero no mesmo lugar, toda noite, em pensamento. Não foge de mim, Xixeng. Yusui fecha os olhos, encosta a testa no vidro. Lá fora o mundo segue cinza, mas no peito o coração pulsa vivo. Ainda há esperança. Amanhã começou com o som de um telefone. Yusui, exausto após noites mal dormidas, atendeu sem muito ânimo. Do outro lado da linha, a notícia inesperada. A revisão do caso de Xixeng havia sido aceita. O juiz responsável concordara em reavaliar as provas. Era uma chance pequena, talvez, mas real. Yusui correu para o escritório e convocou todos. Em meio às caixas de documentos, planilhas e e-mails antigos, vasculhavam qualquer detalhe que pudesse ajudar. A esperança era frágil, mas reacendera algo que há dias estava morto nos olhos de Yusui. Vontade de lutar. Na cela, Xixeng pressentia mudança. Sem saber da reviravolta, acordou com o coração acelerado. Algo no ar, talvez o sonho da noite anterior, dizia que Yusui ainda estava ali, ao lado dele, e ele estava certo. Yusui viajou até o município onde estava a sede de uma empresa contratada no início do projeto. Lá descobriu que o responsável técnico havia sido coagido a assinar documentos fraudulentos e que Xixeng não tivera acesso a esse processo. Era a brecha perfeita. De volta à cidade, Yusui encontrou-se com Gu Shenyu e Jiang Xiaoshuai num estacionamento escuro, onde os três analisaram os papéis como se fossem agentes secretos. Cada palavra era uma possível arma de defesa. Gu Shenyu olhou para Yusui, cansado, com olheiras profundas, e disse: "Você está se matando por ele." Yusui respondeu sem hesitar: "É o que a gente faz por quem ama Gu Shenyu." Yusui pediu uma nova visita a Xixeng. Dessa vez não queria apenas vê-lo, queria falar tudo o que via engolindo. Diante do vidro, Xixeng apareceu com um leve sorriso nos lábios. Yusui não sorriu de volta, estava sério, emocionado. "Consegui uma chance para você", disse, colocando as mãos contra o vidro. Xixeng fez o mesmo gesto, do outro lado. "Eu sabia que você viria." Yusui hesitou, depois sussurrou: "Xixeng, eu te amo." Xixeng arregalou os olhos, surpreso. Ficou em silêncio por alguns segundos. Então baixou os olhos, como se as palavras fossem areia quente demais para segurar. "Eu também te amo, Yusui." Foi a primeira vez que os dois disseram isso tão abertamente um para o outro. Naquela noite, Yusui voltou para casa e viu a bagunça deixada por Xixeng nos tempos em que moravam juntos. Camisas jogadas, chinelos tortos, um copo com marca de batom que ele nunca usou. Sentou-se na cama, abraçou o travesseiro de Xixeng e sozinho se entregou à carência. Começou a se tocar lentamente, como se os dedos fossem de Xixeng. Fechou os olhos e sussurrou o nome dele. Gemeu baixo, o corpo tremendo. Quando alcançou o ápice, lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos. Não era apenas desejo, era saudade em forma de febre. Alguns dias depois, a audiência foi marcada. Gu Shenyu insistiu para que Yusui contratasse um advogado de peso, mas Yusui confiava na própria equipe. Eles estudaram o caso por semanas. As provas novas foram apresentadas, os argumentos reestruturados. No dia do julgamento, Yusui vestiu o terno de Xixeng, aquele que ele sempre dizia que o deixava com cara de presidente safado. Na porta do tribunal, jornalistas se amontoavam, flechas, microfones, gritos. Yusui manteve a cabeça erguida. Lá dentro, ao lado do advogado, ouviu os argumentos da promotoria. Por dentro, seu corpo fervia, mas quando foi sua vez de falar, sua voz saiu firme, clara, inabalável. A decisão saiu. Xixeng seria liberado para responder em liberdade. Não era absolvição, mas era o suficiente. Yusui correu para o presídio. Quando Xixeng saiu pelo portão, de terno, algemado, Yusui o esperava com flores. "Tá parecendo noivo", brincou, com um sorriso contido. Xixeng sorriu de volta, emocionado. "E você tá parecendo a noiva nervosa." O carro os levou até um hotel reservado. Assim que a porta do quarto se
fechou, os dois se olharam longamente. Nenhum dos dois chorou, não havia mais lágrimas, só desejo. Xixeng tirou o paletó lentamente, e Yusui aproximou-se e desabotoou sua camisa. O corpo magro, com marcas do cárcere, estava ali, frágil e belo. Yusui tocou cada cicatriz com reverência. Os beijos começaram suaves, depois se intensificaram. As roupas foram caindo como véus. Xixeng deitou Yusui na cama e o olhou como se fosse a última vez, mas não era, era a primeira vez, de novo. Se encaixaram como sempre, com urgência e ternura. Xixeng sussurrava, eu te amo, a cada investida. Yusui chorava em silêncio, agarrado ao corpo quente que voltou a ser seu. Fizeram amor como quem retorna para casa depois de um exílio. Na manhã seguinte, acordaram abraçados. Yusui queria ficar ali para sempre, mas Xixeng sabia que o mundo os esperava. Tinha que se apresentar à justiça, aos advogados, aos jornalistas. Tinha que enfrentar tudo. Vai dar tudo certo, Yusui disse, ainda com o rosto enterrado no pescoço de Xixeng. Eu sei que vai, ele respondeu, porque você está comigo. De mãos dadas, deixaram o hotel. Pela primeira vez, não se esconderam, caminharam pelas ruas como um casal, e ninguém podia impedi-los. De volta ao apartamento, Xixeng reparou em tudo em que Yusui preservou, suas roupas, seus livros, seus objetos. Sentou-se na poltrona favorita e puxou Yusui para o seu colo. Promete que nunca mais vai me deixar? Você que prometeu isso primeiro e acabou me deixando. Yusui respondeu, então vamos renovar esses votos? E ali, entre risos e beijos, juraram mais uma vez que, acontecesse o que fosse, eles enfrentariam tudo juntos. Xixeng ainda tinha que responder à justiça. Os processos não foram anulados, mas agora havia provas, aliados e seu amor. E com isso, esperança. Yusui o acompanhava em cada audiência, cada depoimento, cada sabatina da mídia. Os dois estavam lado a lado, na dor, na luta, na cama e no futuro. Na última cena, Yusui e Xixeng olham juntos para o terreno do parque industrial, agora abandonado, mas cheio de potencial. Vamos reconstruir, Xixeng disse. Yusui assentiu, do zero, se for preciso. E com isso, deram as mãos. A história ainda não acabou, mas o amor deles estava só começando. De novo, de novo e de novo. Alguns dias depois, Xixeng finalmente é libertado. Yusui o recebe com um misto de ansiedade e ternura. O reencontro é silencioso, mas carregado de significado. Olhares, toques sutis e uma sensação de que, apesar de tudo, o vínculo entre eles permanece inquebrantável. Xixeng o conduz a um carro, vendando-lhe os olhos. Yusui protesta, curioso e irritado, mas Xixeng permanece em silêncio, divertido. Durante o trajeto, Yusui especula para onde estão indo. Teme ser vendido ou abandonado, mas Xixeng apenas sorri com sarcasmo e provoca. Quem te compraria? Eu sairia no prejuízo. Yusui tenta se desvencilhar, mas acaba se rendendo, encostado na janela do carro, com o coração agitado. Talvez fosse uma surpresa boa. Ao chegarem, Yusui reconhece o som do portão de ferro, o calor da rua, a textura do chão, o cheiro da casa antiga. Tudo leva de volta à residência de sua infância. Xixeng retira a venda. Diante dele, a velha casa está exatamente como antes, com cada objeto reposicionado por Xixeng. Até o cabo de vassoura da mãe de Yusui está no mesmo lugar, pendurado na parede. Com os olhos marejados, Yusui pergunta, quando você comprou isso? Xixeng responde calmamente, anteontem. Yusui, tomado por uma avalanche de emoções, o soca nos ombros, gritando por não ter sido avisado. Corre até a árvore de Nespera e sobe nos galhos. Xixeng grita para ele descer, com medo de que os insetos o piquem. Yusui ri e confessa, sonhei que arrancavam essa árvore e usavam como viga de casa, ainda bem que não aconteceu. Xixeng, desconcertado, responde que ninguém mais constrói casas com madeira, muito menos com tronco de árvore frutífera. Yusui salta da árvore e se joga nas costas de Xixeng, rindo, abraçando-o pelo pescoço. O sorriso dele era puro, repleto de gratidão, como se, naquele momento, o lar e o amor estivessem, enfim, em equilíbrio. Eles passam o dia arrumando a casa. Xixeng já havia limpado tudo antes, mas Yusui insiste em limpar de novo. Era mais do que poeira, era ritual. Varrem o chão, limpam armários, arejam os cômodos. Quando percebem, já passam das 10 da noite. Yusui sugere que voltem, mas Xixeng propõe que durmam ali. Yusui resiste, alegando falta de aquecedor de água, mas Xixeng o desafia a fazer como antigamente, esquentar a água na panela. Yusui cede. Quando termina de preparar a bacia de água quente, Yusui olha para Xixeng e, com um ar tímido, diz, eu vou lavar seus pés. Xixeng ri. Vai mesmo? Yusui hesita, mas começa. O gesto é íntimo e simbólico. A água está quente demais. Xixeng transpira de dor, mas Yusui murmura. Mestre? Meio debochado, meio emocionado. Xixeng sente o coração acelerar. Queria puxá-lo para perto, tomá-lo nos braços ali mesmo, mas ao ver o cansaço no rosto de Yusui, se controla. Depois, troca a bacia e decide lavar os pés de Yusui. Yusui protesta. Tá quente. Xixeng insiste. É bom para o corpo. Você vive no ar-condicionado. Enquanto relaxa, Yusui é invadido por uma lembrança antiga. Sua mãe lhe dando um banho de bacia. Sente-se acolhido. A chuva fina lá fora torna a noite mais amena e Yusui finalmente consegue dormir naquele lugar onde antes sentia medo. Mais tarde, Yusui reclama de uma coceira no pescoço. Xixeng, curioso, o examina. Yusui comenta que parece ter sido mordido por algum inseto. Xixeng retruca que havia avisado para ele não subir na árvore. Yusui emburra. Xixeng suspira e pede para mostrar o local. Quando se aproxima do pescoço de Yusui, o tempo parece parar. Quanto tempo faz? Pergunta Yusui. Quase 2 anos, responde Xixeng. Mas parece que foi ontem, como se a gente ainda estivesse no meio daquilo tudo. Xixeng ri e Yusui provoca. E se um dia você não aguentar mais? E se eu quiser te comer? Xixeng se finge de surdo, mas Yusui insiste, rindo. Deixa te comer só uma vez. Xixeng puxa Yusui para si e resmunga. Vai dormir. Yusui desaba de sono e adormece com a cabeça no peito de Xixeng, o calor do corpo dele afastando as lembranças ruins da infância. Pela primeira vez, Yusui sente que aquele lugar é realmente seguro. Não só por ser sua antiga casa, mas porque agora ele tem uma nova família.
família. Enquanto isso, Shi Yuan volta do trabalho e é confrontado pela mãe de Xisheng sobre os problemas da empresa de Yusui. Ele minimiza, alegando que a culpa é de Yusui mesmo. A mãe de Xisheng o pressiona para agir. Ele então recorda o artigo 4º de seu antigo anual pessoal. Se quiser dominar Yusui, arranje uma mulher grávida dele. Ele vai valorizar a família e escolher ela. Dias depois, Shi Jiali liga para sua mãe, avisando que está voltando com os filhos. No reencontro, as crianças correm para os braços de Yusui. A mãe de Xisheng, contrariada, o ignora e pergunta à filha por que ele veio. Em casa, Shi Jiali reúne os pais e revela, está grávida. Shi Yuan e a mãe de Xisheng se alegram, até que ela diz que pretende doar a criança para ser criada como filho de Xisheng. O objetivo é claro, garantir que os pais deixem Xisheng viver livremente com Yusui. Se recusarem, ela diz que abortará. A mãe de Xisheng entra em pânico. Shi Jiali está determinada. Diante disso, os pais se veem impressionados. A mãe de Xisheng tenta adiar a decisão. Shi Jiali, decidida, sai, deixando o ultimato. Sozinha com o marido, a mãe de Xisheng explode. Seu manual realmente funciona, né? Tô vendo, está feliz agora? Sua filha está grávida, manipulando a situação. Shi Yuan, você é burro demais. Alguns dias depois, Yusui recebeu uma notificação do departamento responsável. Era a resposta sobre sua licença comercial. O projeto que havia sido interrompido antes, agora estava autorizado a ser retomado. Quando a notícia se espalhou, os mais felizes foram os funcionários-chave da empresa. Li Yuan ligou para Yusui e disse: o que eu te falei iria dar tudo certo, mas cedo ou mais tarde voltaríamos ao normal. Eu nem pensei em procurar outro emprego. Viajei para todo lado, aproveitei para descansar e recarregar as energias. Agora estou com gasto total para continuar trabalhando com você, presidente Yu. Verdade, você é muito talentoso, não faz sentido se envolver nessa bagunça comigo. Para ser sincero, eu nem me sinto confiante. Isso não parece você, Li Yuan Hill, sabe? Eu não te acompanhei só por amizade. Eu te admiro e acredito no seu potencial. Tenho certeza de que não estou errado em apostar em você. Eu estava com medo de que, depois de tantos percalços, meus amigos mais próximos me abandonassem. Ouvir você dizer isso tocou meu coração. Você realmente acha que somos tão sem coração? No grupo, o pessoal não para de discutir, querendo saber quando a empresa vai reabrir. Todos estão dispostos a esperar por vocês. Ao desligar o telefone, Yusui sentiu a coragem para lutar e renascer dentro dele. A reabertura do negócio trairia muitos problemas a resolver. Nos dias seguintes, Yusui se desdobrou para resolver cada obstáculo, até finalmente colocar tudo nos eixos. Às 9 horas da noite, Yusui e Xisheng saíram da empresa. Ele comprou alguns espetinhos e cervejas. Sentaram num terreno vago em frente ao canteiro de obras, comendo e conversando. Como o projeto precisava ser concluído até o fim do ano, a carga de trabalho seria pesada. Com um atraso de mais de um mês, a aprovação finalmente sairia e as obras recomeçaram. A placa de contratante foi pendurada novamente e o trabalho continuava dia e noite. Yusui olhou para o espeto de carneiro que Xisheng segurava e logo pediu: me dá um pedaço para eu experimentar? Não é tudo do mesmo sabor? Mesmo assim, quero provar o seu. Xisheng levou o espeto até a boca de Yusui, que deu uma mordida generosa, mastigando com satisfação. Valeu a pena se aproveitar de mim. Yusui não tinha a intenção de se aproveitar de Xisheng, mas adorava que ele permitisse esses pequenos aproveitos. Depois de comer e beber, os dois aproveitaram a brisa fresca da noite até o amanhecer, quando o barulho das máquinas recomeçou. Há mais de um mês, Yusui havia passado uma noite naquele mesmo lugar. Naquela época, o amanheceu o encontrou solitário. Agora ele estava apoiado no ombro do homem que ama, cheio de esperanças e expectativas, e assim termina a noite. No dia seguinte, no cemitério, sob um sol calmo e sem vento, Yusui e Xisheng visitaram o túmulo da mãe e do pai de Yusui. Pai, mãe, trouxe minha esposa para conhecê-los. Ao ouvir a palavra esposa, Xisheng deu um leve soco em Yusui, mas não disse nada. Tantas coisas boas para contar, a empresa reabriu, o projeto recomeçou. Comprei de volta a nossa antiga casa e a velha Nespira ainda está mais forte. Eu e meu marido voltamos a morar no bairro de vocês. Os pais dele também concordaram em me aceitar. E o melhor, vamos ter um filho. Pode não se parecer comigo, mas com certeza herdará meu caráter. Yusui virou-se para queimar papel joia, então olhou para Xisheng. Quer dizer algo para ele? Xisheng ajoelhou-se, tirou uma foto da bolsa e aproximou-a das chamas. Pais, não preciso de muito. Vou queimar nossa foto nupcial agora. Se gostarem, é só aceitar. Yusui olhou espantado para Xisheng. Foto nupcial? Quando nós tiramos isso? Na foto, a parte inferior já estava queimada, restando apenas os torsos nus. Espera, Yusui gritou desesperado. O que você queimou na frente dos meus pais? Uma foto de nós pelado. O quê? Yusui se debatia. Xisheng já havia queimado a foto por completo. Na verdade, Xisheng não estava totalmente nu na foto. A parte inferior estava coberta por um lençol. A foto foi tirada após 2 dias e noites que passaram juntos. Naquele momento, Xisheng já havia decidido cuidar de Yusui por toda a vida. Nunca mais vou poder olhar nos olhos dos meus pais por causa de você, Xisheng. Yusui ainda estava imersa em luto, quando de repente lançou-se sobre Xisheng. Os dois correram pelo cemitério, até que Xisheng parou bruscamente, pegou Yusui no colo e o carregou nos ombros. Yusui se debateu, rindo até as lágrimas aparecerem. Então lembrou-se do que dissera aos pais. Xisheng e eu vamos viver felizes para sempre. E a história deles termina aqui. No entanto, a novel tem 5 capítulos especiais, então
deixa rolar. Capítulo especial 1, Voltar a Ti. Yusui achava que nada mais o surpreenderia, não depois de tudo que viveu com Xixeng, mas quando abriu os olhos e se viu naquela casa antiga, com cheiro de sol e poeira, um nó formou-se em sua garganta. O passado e o presente pareciam se sobrepor como luz e sombra. Xixeng o observava em silêncio, como se quisesse gravar cada expressão de Yusui naquele reencontro. Não dizia nada, apenas o olhava, com aquela intensidade calma que ele só sabia ter, e Yusui, sem saber como reagir, mordeu os lábios e fingiu que não se emocionava. Você vai ficar só olhando? Yusui perguntou, tentando soar zombeteiro, mas a voz saiu baixa, quase trêmula. Xixeng deu de ombros, aproximando-se. Estou esperando você decidir se vai brigar comigo ou me abraçar. Yusui hesitou por um instante, então avançou, puxando Xixeng pela gola da camisa e o beijando com força. Era um beijo cheio de raiva contida, saudade acumulada e desejo adormecido. Quando os lábios se separaram, Xixeng sorriu de leve. Então essa é sua resposta? Yusui desviou o olhar, corando. Não era bom com palavras, mas ali, naquele momento, não precisava ser. Os dois sabiam que ainda se pertenciam. À noite, Xixeng preparou o jantar. Yusui sentou-se à mesa, observando-o em silêncio, com uma ternura que há muito não permitia sentir. A comida estava simples, caseira, mas o sabor era de lar, era de cuidado. Vai continuar me olhando assim? Xixeng perguntou, sem tirar os olhos da panela. Estou com medo de acordar, Yusui confessou. Tudo isso parece um sonho bom demais. Xixeng se aproximou e o abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro e o beijando. Então não acorde, fique aqui comigo, para sempre. Capítulo especial 2, Em Nome da Rotina. A convivência recomeçou com pequenos gestos. Xixeng acordava cedo para treinar. Yusui enrolava-se nos cobertores, resmungando sobre o fio. Às vezes, Xixeng trazia café na cama. Outras vezes, Yusui fingia estar bravo por ter sido deixado sozinho, mas sempre acabava sorrindo. Eles brigavam, claro, Yusui ainda era teimoso, Xixeng ainda era mandão, mas agora as brigas terminavam com beijos no meio do corredor, mãos que se agarravam à cintura e desculpas murmuradas no escuro. Certa noite, Yusui apareceu com um avental rosa choque e anunciou que faria o jantar. Xixeng ergueu uma sobrancelha desconfiado, mas não disse nada. Quando viu o resultado, macarrão queimado, arroz grudento e carne dura, fingiu mastigar com entusiasmo. Está ótimo, você realmente superou as minhas expectativas, mentiu, empurrando o prato com dificuldade. Yusui sorriu como se tivesse vencido um prêmio. Naquela noite dormiram abraçados. Yusui com os pés gelados enfiados entre as pernas de Xixeng e Xixeng reclamando de fingimento enquanto puxava o outro mais para perto. Era isso que Yusui chamava de felicidade, uma rotina cheia de pequenos desastres e grandes afetos. Capítulo especial 3, Coisas que não mudei. Num dia de folga, Yusui encontrou uma velha caixa no sótão da casa, cheia de cadernos abiscados, bilhetes antigos e fotos esquecidas. Ao folhear, encontrou um papel com a sua letra torta, coisas que não gostam em Xixeng. Xixeng chegou no momento em que Yusui lia em voz alta. Número 1, ele nunca admite quando está errado. Número 2, sempre finge que não escuta quando eu estou falando sério. Xixeng, sem qualquer constrangimento, completou. Número 3, ele se acha irresistível. Yusui estreitou os olhos, levantando a folha como se fosse um troféu. Sabia, você nem tenta negar. Xixeng riu, sentando-se ao lado dele no chão. E o que mais tem aí? Alguma coisa boa? Yusui ficou em silêncio por alguns segundos, depois puxou outro papel, muito mais amassado, escrito em letras menores. Coisas que não mudam. Ele sempre volta para mim. Xixeng olhou sério, com um calor nos olhos que fazia o mundo inteiro parecer em pausa. Sempre, ele confirmou apaixonado. Naquele instante, nem o passado, nem o futuro importavam, porque ali estavam eles, entre cadernos velhos, promessas silenciosas e um amor que resistia até o tempo. Capítulo especial número 4. O foco está no ativo. Naquela noite, Yusui teve um sono inquieto. Sonhou com um episódio antigo, um dos mais embaraçosos e intensos de sua memória. O dia em que, sob o efeito de um afrodisíaco derramado, perdeu completamente o controle do próprio corpo na casa de Gu Shenyu. Sentia-se como se estivesse em chamas, preso entre o desejo e o desespero. Ninguém ousava se aproximar, até que Xixeng apareceu e o levou para casa. As palavras trocadas naquela noite ecoaram em seu sonho. Vou te comer, você não aguenta nem ficar em pé agora. Você nem sabe o que está falando. E se eu quiser te comer no futuro? As frases flutuavam como lembranças misturadas com desejo, até que Yusui acordou suado e inquieto, virou-se na cama e deu de cara com Xixeng dormindo profundamente ao seu lado. Sem pensar muito, passou a mão pelas costas dele, buscando contato. Xixeng virou-se, meio sonolento, e encarou Yusui com surpresa. Você já foi meu? Yusui perguntou, com um tom tão baixo quanto incômodo. Xixeng não respondeu com palavras, apenas o puxou pela nuca e o abraçou com firmeza, colando-o ao peito. O gesto dizia tudo, mas também escondia tudo. Na manhã seguinte, Yusui, ainda inquieto, foi procurar Gu Shenyu, queria saber se é verdade, nem que fosse indireta. Gu Shenyu apenas sorriu, com um daqueles olhares enigmáticos que mais confundem do que esclarecem. Yusui bufou, já sabia, a não resposta dizia mais do que qualquer confirmação. Na volta, ignorou os chamados de Xixeng para jantar, trancou-se no quarto emburrado. Quando Xixeng bateu na porta e tentou arrastá-lo para comer, Yusui explodiu em xingamentos e ofensas. Xixeng, tomado de surpresa, respondeu com frieza, e uma palmada estalou no rosto de Yusui, selando o conflito. Você mentiu para mim, gritou Yusui. Você não diz nada, mas esconde tudo. Xixeng o encarou com olhos afiados. Quem foi que te disse isso? Vai perguntar a Gu Shenyu. Mais tarde, já sozinho, Xixeng ligou para Gu Shenyu, indignado. O que foi que você disse para o Dabao? Nada, mas ele é esperto. O silêncio entre os dois selou a confissão. De volta ao quarto, Yusui se recusava a falar com Xixeng, se virando de costas. Xixeng suspirou, já acostumado à cabeça dura do outro. A tensão se esticava como cordas prestes a arrebentar, até que Xixeng se deitou ao lado de Yusui e quase num sussurro murmurou. Eu nunca disse não. Disse? Yusui
Yusui se virou, surpreso. O sorriso que se desenhou lentamente em seu rosto iluminou a noite. Finalmente, depois de tanto tempo, a resistência de Xixeng parecia ter baixado as defesas. Entre beijos intensos e carícias hesitantes, Yusui assumiu o controle. Para ele, era mais do que desejo, era conquista, entrega, reparação. Para Xixeng, era um tipo raro de confiança, permitir-se vulnerável justamente ao único que sempre tentou dominá-lo com paixão genuína. A tensão entre os dois se dissolvia a cada toque, cada olhar, cada gesto paciente. Nenhum deles dizia, eu te amo, mas tudo ali, cada respiração, cada estremecer, carregava esse sentimento silenciosamente. O Yusui o conduziu com ardor, assim como ele mesmo havia sido conduzido antes. No limite do seu controle, Yusui enterrou os dentes no pescoço de Xixeng, sufocando a própria desesperança. Xixeng, por que você está me permitindo fazer isso? Porque você é o homem hétero que se dobrou por mim. Porque você não tem mais ninguém. Porque você se entrega a mim completamente. Porque esvaziou os cofres por mim. Porque vendeu a casa velha por mim. Porque eu te amo. Yusui nunca ouviu essas palavras, mas elas ecoaram dentro dele, gravadas no sangue. Um transbordar de paixão, Yusui gritou, perdido no êxtase. No silêncio da noite, ainda elétrico de adrenalina, Yusui não conseguia dormir. Seus olhos percorriam o rosto sereno de Xixeng adormecido, enquanto a mente fervilhava. Eu realmente o conquistei. O velho Yusui finalmente conseguiu. Agora poderia anunciar a todos com orgulho feroz, e que é verdade, né? Que Xixeng foi sua esposa. Quanto mais frágil e mais belo Yusui se sentia, mais intoxicante era sua vitória, uma euforia noturna que o consumia. Xixeng, sentindo a energia inquieta ao lado, sorriu antes de puxar Yusui com firmeza, encaixando sua cabeça contra o próprio peito. Apenas durma, Yusui, não fique pensando demais. Amanhã eu voltarei a ser seu marido, só eu posso te fuder. Isso só foi uma vez. Finalmente aquietado, Yusui sorriu e fechou os olhos. Capítulo especial número 5, Festa do Final Feliz. No final do ano, o parque industrial de LED construído por Yusui foi concluído dentro do prazo. Após as festividades, o local entraria em produção oficial, com lucros futuros estimados na casa das centenas de milhões. Depois de um jantar comemorativo com a liderança e funcionários da empresa, Yusui e Xixeng seguiram para seu refúgio particular, o clube privativo de Gu Shenyu. Na suíte VIP, além deles estavam Jiang Xiaoshuai, Yang Zhen e Yang Zhu e alguns amigos de Xixeng, além da equipe do clube. Dezenas de pessoas reunidas, cantando, dançando, bebendo, a atmosfera eletrizante. Yusui era o mais animado de todos, circulava pela sala, brindando com um aqui, puxando conversa com outro ali, até finalmente chegar perto de Yang Zhu e de brincadeira segurar seu braço. Ei, você ainda não me parabenizou pelo meu dia de glória. Yang Zhu resmungou friamente. Parabéns, lindão. Yusui sorriu maliciosamente e sussurrou no ouvido dele. Tá com inveja porque eu estou colhendo frutos no amor e na carreira? Mal terminou a frase e sentiu uma picada no braço. Ao olhar, viu uma cobrinha recuando para dentro da manga de Yang Zhu. Assustado, Yusui correu para Xixeng reclamando. Ele soltou uma cobra em mim. Xixeng examinou o braço dele, viu apenas 2 marcas vermelhas e disse aliviado. Relaxa, não é venenosa. Yusui revirou os olhos. A cobra não é venenosa, mas está doendo de qualquer forma. Xixeng puxou Yusui pelo cabelo, trazendo para perto e perguntou com um olhar intenso. O que você quer que eu faça então que ele sinta o dobro? Yusui rosnou. Xixeng riu, sacudindo a cabeça. Hoje é um dia feliz, deixa pra lá. Mas Yusui, irritado, enterrou o rosto no colo de Xixeng, que levemente embriagado e com o peito aquecido pelo álcool, não resistiu. Sem se importar com as dezenas de olhos ao redor, levantou Yusui do sofá e empurrou para um canto, enfiando a mão sob sua camisa. Yusui se debateu, rindo e pedindo clemência. Para, vão ficar com ciúmes. Enquanto isso, Jiang Xiaoshuai e Gu Shenyu dominavam a pista de dança. Gu Shenyu, expert em dança, guiava os movimentos desengonçados de Jiang Xiaoshuai, que provocante se esfregava contra ele como um leque europeu. Yang Zhu observava os dois casais com desdém e resmungou para Yang Zhen. Incrível como ainda estão tão animados depois de 2 anos juntos, não cansam de se exibir. Yang Zhen, impassiva, apenas murmurou. 2 anos podem esfriar qualquer paixão, mas isso não aconteceu com eles. Exatamente, Yang Zhu concordou, satisfeito, depois que tudo foi resolvido entre eles. Eles devem estar fingindo. Yang Zhen então completou, com um tom irônico. Só as aparências mantêm a chama acesa. Yang Zhu franziu a testa. O que você quer dizer? Que eu não sou bom bastante? Yang Zhen esboçou um sorriso fugaz, mas antes que pudessem responder, a cobrinha de Yang Zhu atacou novamente, só para morder a pele dura como o aço de Yang Zhen e recuar, frustrada, porque não conseguiu machucá-lo muito. Só reforçando aqui, tudo já foi resolvido entre eles, todo mundo já perdoou todo mundo, e o Yang Zhu e o Yang Zhen continuam ali no ciclo de amizade do Yusui, do Xixeng, do Gu Shenyu e do Jiang Xiaoshuai. Para vocês não ficarem em dúvida, gente, e sim, tudo tá dando a entender aqui que Yang Zhen e Yang Zhu podem estar namorando, lembrando que eles são meio irmãos. Continuando, o clima esquentou ainda mais quando alguém propôs. Xixeng e Gu Shenyu, faz tempo que não vemos vocês perfumando juntos. Que tal uma apresentação nessa noite especial? Gu Shenyu riu, envergonhado. Não queremos causar invejas em vocês. Yang Zhu cutucou. Na verdade, vocês têm medo, né? Sob pressão do grupo, os dois subiram no palco. Sob os holofotes, Xixeng escolheu uma antiga canção em inglês com um ritmo contagiante. Os dois trocaram um olhar e então começaram a performance. Yusui prendeu a respiração. Apesar de já ter ouvido Xixeng cantar antes, nunca com essa energia. Cada nota parecia vibrar dentro dele, fazendo seu coração acelerar. E Gu Shenyu, seus movimentos eram puro magnetismo, dominando o espaço como se fosse seu. A sintonia entre os dois era palpável e logo a plateia começou a gritar. Juntos, juntos, juntos. Yusui e Jiang Xiaoshuai, inicialmente orgulhosos, começaram a se sentir
sentir deslocados. Acho que estamos sobrando aqui, Yusuei cochichou. Pois é, e eles não estão olhando mais pra gente, Yang Xiaoshuai concordou. Sem alternativa, os dois se juntaram ao coro. Então tá, né? Juntos, juntos, juntos. E assim, a dupla dourada Gu Shenyu e Xixeng se dissolveu, cada um retornando aos seus respectivos amores. Mais tarde, Li Yuan, já bêbado, cutucou Xixeng. Você canta tão bem, mas nunca dedicou uma canção de amor pra gente. Hoje é dia de celebrar. Cadê a serenata pro presidente Yu? Gu Shenyu apoiou a ideia. Verdade, nunca te ouvi cantar uma música romântica, Xixeng. Xixeng então virou-se pra Yusuei e perguntou baixinho. Quer que eu cante algo pra você? Yusuei pensou por um segundo, então sorriu e empurrou Xixeng de volta para o centro da sala. Mas nada de inglês, quero algo nosso. Xixeng respirou fundo e anunciou. Então, eu escrevi um poema pra você quando estava na prisão. O silêncio tomou a sala. Xixeng declamando poesia? Isso definitivamente era algo novo. O amor é uma questão de instinto. Já nem me reconheço. Fiz tantas loucuras por você. Escrevi versos pra você. Sua voz grave ecoava, hipnotizando a todos, especialmente Yusuei, cujo feito parecia acertar cada palavra. Escrevi poesias. Fiquei quieto por você. Fiz o impossível. Toquei cada nota de amor. Esqueci de dizer que a palavra mais bonita é o seu nome. Ao terminar, a sala explodiu em aplausos. Yang Xiaoshuai, no entanto, não perdoou. Yusuei vai ficar pra trás? Yusuei revirou os olhos, mas aceitou o microfone. Tá bom, vou cantar pra ele também. E escolheu uma música que tinha aprendido recentemente e que o tocara profundamente. Quero uma felicidade que seja firme, que resista aos dias mais cruéis, que me dê um lar nas noites inquietas. Quero uma felicidade que eu possa tocar, que cada vez que eu estender a mão, tenha o seu calor. Se Xixeng cantava com técnica e emoção, Yusuei cantava com pura sinceridade. Mesmo desafinando em alguns momentos, sua voz transmitia uma honestidade que comovia a todos, inclusive Yang Zhu, que inesperadamente adormeceu no ombro de Yang Zhen. Quero uma felicidade que não se perca, que não me deixe só na estrada da vida. Quero uma felicidade que dure tanto quanto eu, pra nunca me perder, não importa onde eu vá. Xixeng observava Yusuei cantar felicidade com um olhar tranquilo, satisfeito. Quando a música terminou, Yusuei, envergonhado, escondeu o rosto no ombro de Xixeng. Errei a letra toda, que vergonha. Xixeng acariciou sua nuca e sussurrou, foi lindo. Enquanto isso, Yang Xiaoshuai notou Yang Zhu imóvel. Ele dormiu? Yang Zhen confirmou com um aceno. Como ele consegue dormir com essa quantidade de barulho? Ele só relaxa quando todos estão felizes. Apesar do tom neutro, Yang Xiaoshuai pôde detectar uma rara ternura na voz de Yang Zhen. Do outro lado da sala, a galera começou a gritar, beija, beija, beija. Xixeng, geralmente reservado, hoje estava a fim de brincar. Segurou o rosto de Yusuei e anunciou, deixa eu escolher o lugar? Então encostou-se na testa dele, um selinho de ferro. O grupo vaiou, não vale, de novo. E enquanto a festa continuava em um canto escuro, Yang Zhen carregou Yang Zhu ainda dormindo, para fora da sala silenciosamente, como o segredo que eles carregavam. E a novel de Counter Attack termina aqui. E tá aí, gente, toda a história de Counter Attack / Revenge Love pra vocês. E aí, o que vocês acharam dessa novel? Gente, fala sério, é uma novel incrível. Tem muita coisa errada, muita coisa problemática, muita coisa que eu não trouxe aqui, porque eu nem posso falar essas coisas aqui no YouTube, tá, gente? Mas, enfim, é uma novel que, apesar de todos esses problemas, eu acho uma novel muito bem escrita, uma história incrível, e a série tá fazendo jus à novel, né, gente? Porque a série também está incrível. Tá tendo a resenha semanal dela aqui no BL Manix, para quem quiser conferir, e eu espero que vocês tenham gostado, gente. E em breve eu volto com mais uma novel da Shaijidan, tá bom? Que é Bravura Avançada, que eu vou trazer pra vocês, que muita gente pediu, vocês escolheram essa novel, então ela vem aí. Em breve a gente começa, tá bom? Muito obrigado por tudo, tudo de melhor sempre. Não se esqueça de comentar aí pra mim o que você achou desse final, o que você achou dessa novel, e a gente se vê em breve. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!